Continuando, né, a nossa explicação, nós temos no próximo slide aqui a visão geral de um sistema de planejamento e controle, né, controle financeiro, controle de resultados. Essa imagem, eu, eu, eu peguei ela do livro do Welch, é um livro tradicional antigo sobre orçamento empresarial. Ele está referenciado na bibliografia também. Vocês vão ver que imagens que fazem referência a isso que eu vou explicar agora tem alguns momentos da disciplina para você entender o conjunto o todo, né? Só que cada autor tem uma forma de desenhar e às vezes a pessoa tem mais facilidade de compreender com o desenho de um autor do que de outro. Então vamos lá, a gente tem aqui a indicação de que tudo começa com um plano estratégico da empresa e aí entramos no plano tático. Aqui nós temos o planejamento financeiro como sendo no contexto do plano tático da empresa, né? Vai ter vários planos, né? O planejamento como um todo envolve vários aspectos, várias funções. A função financeira é uma delas, né? Tem planejamento material, tem planejamento de recursos humanos e assim vai. Mas aqui é o planejamento financeiro é o nosso foco. Plano tático. Do plano tático nós vamos para o plano operacional. Descemos, somos mais objetivos, né? Então temos um plano tático dizendo que em 5 anos a gente quer ter uma meta de resultado de tantos por cento de taxa de retorno, ou de margem operacional, ou de retorno de investimento, alguma coisa assim nesse sentido, ou de aumento de vendas. E a cada ano a gente vai dividir aquela projeção, aquela meta, né? E essas divisões são planos operacionais. Esses planos operacionais, eles normalmente são relativos a um ano. Um ano. Então, o plano operacional, ele é traduzido em componentes físicos, quantidade de venda, quantidade de compra, quantidade de estoque, componente físico. E esses componentes físicos são transformados em financeiros. Quando você tem do componente físico para o financeiro, você monta o tal do orçamento. Orçamento, então, é a composição, é uma tabela ou várias tabelas, vários quadros onde você demonstra quanto você espera vender. Aí vai estar a quantidade, que é o componente físico, mas o que importa no orçamento é quanto você vai faturar, qual é a receita bruta, quanto que sobre aquela receita bruta incide de tributos incidentes sobre receita, a gente já falou sobre isso lá na introdução, a receita líquida. Então, o orçamento por de venda termina aí. Orçamento de compras, você tem a quantidade de compra e você tem o valor que será comprado. Esse valor que será comprado, ele tem uma relação com a sua meta de estocagem. Se você tem a meta de reduzir o estoque, você precisa comprar menos. Se você tem a meta de aumentar o seu estoque, você vai comprar mais. E aí a quantidade interfere no valor que vai ser gasto, né? Que vai ser a despesa ou o custo que vai ser empenhado ali. E neste orçamento também importa a questão tributária, especificamente em relação aos tributos não cumulativos, que são, neste caso aqui no nosso exercício, a gente vai enfatizar o IPI e o ICMS, que são os tributos que as empresas exercitam a não cumulatividade, porque o PIS e a COFINS, eles são tributos que a empresa pode escolher se vai adotar o sistema cumulativo ou não cumulativo, mas a maioria das empresas adota o cumulativo porque o não cumulativo não é vantajoso. Já ouvi várias informações a respeito, né? E são tributos com a carga um pouco menor, né? O ICMS e o IPI são mais impactantes na empresa. E assim você continua, né? Quantidade de produtos a fabricar para atender aquela venda, quanto que a gente tem que fabricar, orçamento de fabricação, de produtos de fabricação e assim vai.
Você então tem nessa fase de planejamento a questão da previsão, do planejamento. Ela termina no orçamento. Quando o orçamento começa a ser executado, começa a acontecer o ano, execução orçamentária, você vai tendo resultados e vai analisando esses resultados, verificando os desvios e adotando medidas corretivas para retroalimentar o sistema todo, ou seja, repensar o planejamento para o ano que vem e ajustar a sua previsão de receita, de despesa e de custo para este ano. Tá? Então, essa é uma visão geral de um sistema de planejamento e controle, onde a gente enxerga aqui em cima, né, a primeira fase de planejamento e durante o exercício ano você tem o controle. Bom, benefícios e limitações de um sistema de controle. Aqui não tem uma bibliografia única, isso aqui é uma composição de informações. No livro do Padovese tem uma razoável explicação sobre esses benefícios, mas muitos dos itens que estão aqui listados, eles estão embasados lá no livro do Welch. Então, em azul nós temos os benefícios, em vermelho nós temos os, eu chamei de limitações, são as restrições, né? Então, vamos começar por essas limitações. A primeira delas é que a gente está, sempre quando a gente faz orçamento, chama de planejamento, a gente está falando em estimativas, a gente não tem certeza. Não existe uma matemática absoluta ali. É uma estimativa e assim deve ser encarada. Segundo, necessariamente o planejamento tem que ser adaptado, porque durante o exercício a empresa vai descobrindo aspectos que estavam errados no seu processo de planejamento, né? Situações que ela foi otimista ao projetar ou pessimista ao projetar e tem que rever o seu planejamento. Então, o orçamento, o planejamento deve ser adaptado. Deve ser adaptado durante o ano, deve ser adaptado às realidades de cada empresa, de cada negócio. Uma outra limitação ou restrição é que a execução do orçamento ela não é automática, né? A execução, você faz um planejamento, deixa ali aparecendo no site, no papel e deu? Não, não funciona. É necessário que tenha pessoas, pessoal da controladoria, analisando os desvios e tocando nos pontos sensíveis, cobrando responsabilidade, porque vocês vão ver que um dos benefícios de existir no sistema de planejamento e controle é que é mais fácil dividir as responsabilidades. Tem uma equipe de venda, essa equipe de venda tem uma meta de aumento de venda de 10%. Então, isso ao longo do tempo tem que ser monitorado. Por que não estão alcançando aquela meta, né? Qual o motivo? Tá certo? Aquele grupo de pessoas será cobrado por essa meta. Não substitui a administração. Não é porque tem planejamento, tem controle, que todo o resto das funções administrativas podem ser ignoradas, como, por exemplo, organizar adequadamente a empresa para distribuir responsabilidades. E durante o exercício, durante o processo, identificar problemas e ter que reorganizar a empresa para que ela funcione mais adequadamente. Resolver N problemas associados, por exemplo, à gestão de pessoas, à gestão tecnológica, à gestão financeira, sobra, excedente, falta de recurso. Tem várias decisões relacionadas à administração que não podem ser assim subestimadas porque eu tenho um processo de planejamento e de controle, tudo vai funcionar. Não funciona assim, né? Então essa é a quarta limitação que eu registrei para a gente. E quais são os benefícios do controle? Bom,
a coordenação das atividades é viabilizada com mais facilidade. Você tem condição de coordenar, de dividir as responsabilidades, facilita o processo decisório com decisões antecipadas. Se nós prevermos um aumento de venda de 10%, nós temos que dar condições para esse aumento. Por exemplo, aumentando investimento em capital de giro. Por exemplo, considerando a perspectiva para conseguir esse aumento de 10%, nós precisamos afrouxar a política de crédito. Então vejam que a decisão de afrouxar a política de crédito tem condição de ser tomada antecipadamente para que eu dê condição de aumentar em 10% as vendas. Eu dei o exemplo da venda, mas isso serve para tudo. Se eu quero aumentar em 10% da venda, eu tenho capacidade produtiva para atender aquelas 10% a mais de venda? Não é? Eu dei vários exemplos, né? Então as decisões podem ser antecipadas com o processo de planejamento. Decisões de investimento, de financiamento. Vocês vão ver, inclusive, quando a gente projetar o balanço, que a variável de fechamento do balanço normalmente é uma decisão de financiamento. Vamos ter que injetar mais dinheiro na empresa. E aí tem que escolher se é capital terceiro ou capital próprio. Possibilita maior transparência, porque a gente pode dividir entre todos qual é a nossa meta, quem é responsável pelo quê, qual é a nossa meta de despesa, qual é a nossa meta de custo, qual é a nossa meta de receita. Facilita a responsabilização e comprometimento dos colaboradores, da equipe, dos empregados da empresa. Facilita, não significa que eles vão... por isso é que está escrito ali, não substitui a boa administração, né? Facilita a responsabilização e o comprometimento dos colaboradores, né? A equipe de venda, por exemplo, pode ser cobrada porque não alcançou aquelas vendas. E a de produção também. Por exemplo, eu tenho uma meta de rejeição de produto, processo produtivo, de perda de 5%. Está sendo 7% o controlador descobriu. Todos podem ser responsabilizados. Pode ser chamado a... o que está havendo? O diretor pode ter reunião para decidir sobre isso, para conversar sobre isso. Se você não tem um planejamento, se não tem um sistema de informações que dá essa informação histórica, você tem uma limitação para realizar esse tipo de procedimento, né? O processo de planejamento, controle e resultado destaca a eficiência. Você consegue descobrir quem está indo melhor do que o planejado, quem está indo pior do que o planejado. Força a autoanálise, óbvio, e permite a avaliação do progresso da empresa. Então, são alguns benefícios, né? Muitos benefícios, né? No processo de planejamento e controle de resultados. Próximo. Propósitos que devem estar contidos no plano orçamentário. Isso propriamente eu tirei lá do livro do Padovese, propósitos, né, objetivos, né? Um orçamento como um sistema de autorização. Olha só como é que é a abordagem que a gente já faz um pouquinho diferente, né? Então, as pessoas, os líderes, os coordenadores, os gerentes, têm limites de atuação, têm metas de gasto. Então, os níveis de autorização podem ser vinculados àqueles limites. Se as despesas, os custos ultrapassam determinados limites previstos no orçamento, é preciso de uma autorização superior, né? Acima do gerente, acima do diretor, do presidente, e assim por diante, né? Limites de alçada. Um outro propósito seria um meio de projeção e de planejamento. Um outro propósito seria um canal de comunicação e de coordenação. Vejam que está associado ao que a gente já falou. Então dá para ser mais transparente, comunica-se com todos da empresa e consegue-se ter um nível de coordenação, que é uma outra função administrativa, mais facilitado. A coordenação fica facilitada, né? Pode ser um instrumento de motivação. Essa discussão da motivação é longa, né? Vocês que já estudaram administração de recursos humanos sabem que, ou que estão estudando, sabem que a motivação é intrínseca, né? E não é. Mas a gente poderia, o Padovese escreveu dessa forma, a gente poderia, como administrador, dizer o seguinte: um instrumento de incentivo.
Então, se a equipe de venda alcançou um nível de venda, se o pessoal da área de produção conseguiu diminuir a quantidade, o percentual de perda, nós podemos gratificá-los com uma meta de resultado, né? Isso é um incentivo, não é propriamente motivação, né? Pode ser um instrumento, um outro propósito, um instrumento de avaliação de controle, óbvio. Pode ser uma fonte de informação para tomada de decisões. Bom, já foi até explicado, né? Então, na verdade, os autores falam as mesmas coisas com palavras diferentes, né? Continuamos no próximo vídeo.